Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre o livro de Hebreus, Epístola aos Hebreus. E hoje chegamos ao capítulo 7. Importante você ter em mãos a sua Bíblia, pois juntos leremos algumas passagens que usaremos como base para esse estudo. E é importante também pedirmos ao nosso bom Deus que nos oriente neste momento no entendimento da palavra que Ele tem para nós. Eu convido você a fazer isso comigo nesse momento. Bondoso Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes nesse estudo, ajudando-nos a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Vamos lá então ao nosso texto. Ele se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 7. Leremos apenas os primeiros 6 versículos. Ele se encontra o seguinte, o texto nos diz o seguinte: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão quando este voltava da matança dos reis e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa Rei da Justiça. Depois também Rei de Salém, ou seja, Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Vejamos como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. O livro de Hebreus nos informa que Jesus foi identificado como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Quem era essa figura histórica do Antigo Testamento, ainda do tempo do patriarca Abraão, e qual o significado desse fato para nós em nossos dias atuais? Melquisedeque era rei de Salém e era chamado também de sacerdote do Rei Altíssimo. Salém, possivelmente, era a antiga cidade de Jerusalém, nome ligado à palavra Shalom, em hebraico, e à palavra árabe Salem. Em ambas as línguas, essas palavras querem dizer paz. Esse é o motivo do autor de Hebreus chamar Melquisedeque de Rei da Paz. Conforme Gênesis 14, Melquisedeque abençoou Abraão após este ter sido vitorioso em uma guerra contra 4 reis inimigos que eram aliados entre si. Abraão, por sua vez, entregou o dízimo a Melquisedeque, demonstrando com isso seu reconhecimento quanto à autoridade daquele sacerdote. Esse trecho da Bíblia nos permite identificar não só a questão do dízimo que antecede a lei mosaica, mas também vislumbrar o papel de um outro sacerdote real que viria séculos mais tarde, o Messias de Deus, Jesus de Nazaré, de certa forma semelhante a Melquisedeque. Nesse contexto, Melquisedeque é considerado como um tipo de Cristo, dentro dos estudos das tipologias. Um tipo da Bíblia é uma pessoa, evento ou objeto do Antigo Testamento que serve como uma prefiguração ou sombra de uma realidade futura, geralmente encontrada no Novo Testamento. É uma relação de antecipação, onde o tipo aponta para o antitipo, que é a sua plena realização. 3 características dos tipos que encontramos na Bíblia. A primeira característica é a questão histórica. Os tipos foram figuras reais que existiram em um contexto histórico específico. A segunda característica, a questão do simbólico. Além do seu significado literal, os tipos carregam um significado mais profundo, apontando para algo além de si mesmos. E a questão ou a característica do profético. Os tipos servem como profecias
visuais revelando verdades espirituais antes de sua plena manifestação. Nesse contexto, Melquisedeque é considerado um tipo, enquanto Jesus é considerado o antítipo. A genealogia de Melquisedeque não é conhecida e nem os seus dias finais, o que permite fazer uma comparação com a existência de Jesus, que transcendeu o tempo histórico em que ele esteve na Terra. Em termos de existência, considera-se que Jesus é como Melquisedeque, no sentido de que Jesus não teve princípio e nem fim, além de ter permanecido sacerdote para sempre, conforme nós lemos em Hebreus capítulo 7, verso 3. No próximo quadro, nós nos aprofundamos um pouco mais nessa questão da ordem de Melquisedeque. Jesus e Melquisedeque foram ambos rei e sacerdote que buscavam justiça e paz. Hebreus 5:10 nos diz que Deus nomeou Jesus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A origem desse personagem bíblico do Antigo Testamento não é conhecida. Gênesis 14 faz referência a ele em um episódio muito interessante que envolveu Abraão. Gênesis 14, do verso 17 a 24, diz que Melquisedeque abençoa Abraão, que entrega o dízimo a ele. Em muitos casos, na antiguidade, o indivíduo combinava os papéis de sacerdote e rei. Era o caso desse personagem bíblico. Ele era monoteísta, sacerdote do Rei Altíssimo, fato que se contrapunha ao politeísmo comum na época. O papel de Melquisedeque como sacerdote fica claro quando ele abençoa Abraão e quando Abraão entrega o dízimo a ele. O dízimo foi 1/10 de todos os despojos que Abraão havia conseguido em uma guerra contra 4 reis, conforme nós lemos lá em Gênesis 14. Com a entrega do dízimo, Abraão reconhece a autoridade espiritual e divina do rei sacerdote. O relato de Gênesis 14 diz que Melquisedeque abençoa Abraão, reconhecendo que a vitória dele com seus 318 combatentes sobre aqueles 4 reis inimigos havia ocorrido pela mão de Deus. Esses reis haviam atacado Sodoma e Gomorra e capturado o sobrinho de Abraão, que se chamava Ló. Não apenas Ló, mas a sua família, e eles moravam naquela região. Esses reis conquistadores, invasores, eles levaram não apenas Ló e a sua família, mas também seus servos, os rebanhos e os bens que ele possuía. Não haver uma genealogia e a natureza enigmática de Melquisedeque contribui para conectá-lo à pessoa de Jesus Cristo. Além da menção em Gênesis, a figura desse personagem aparece no Salmo 110 e também na carta aos Hebreus, motivo do nosso estudo de hoje. Em Hebreus, ele é apresentado como um protótipo do ofício sacerdotal de Jesus. A relevância desse assunto é que a ordem sacerdotal de Jesus é permanente, diferente do sacerdócio levítico, que era transitório. Além disso, o sacerdócio de Melquisedeque foi único, porque ele não era nem levita e nem hebreu, mas sua função foi aceitável a Deus. A ação dele trazer pão e vinho para o vitorioso Abraão foi a ação de um sacerdote. Isso demonstrou o favor de Deus em uma aliança com Abraão. O partir do pão e do vinho era uma característica de uma aliança. É interessante notar que o nome Deus Altíssimo, a quem Melquisedeque serviu, é também mencionado em fontes extrabíblicas, fenícias e ugaríticas, como o Criador do céu e da terra, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. O ugarítico era uma língua semítica bem antiga, falada na cidade de Ugarite, localizada na costa mediterrânea da Síria. Escritos descobertos em 1928 foram extremamente importantes para estudiosos do Antigo Testamento na clarificação de textos hebraicos antigos. Eles ajudaram a identificar como o judaísmo utilizava frases comuns, expressões literárias e frases em geral que
também eram empregadas pelas culturas gentias presentes na região. A língua ugarítica foi a maior descoberta literária da antiguidade desde o deciframento dos hieróglifos egípcios e da escrita cuneiforme mesopotâmica. No próximo quadro, nós seguimos um pouco analisando a questão do novo concerto. O autor de Hebreus afirma que a lei cerimonial do Antigo Testamento se tornou obsoleta. Ela se tornou obsoleta dada a sua fraqueza e inutilidade, conforme lemos em Hebreus capítulo 7, verso 18. Ela é agora substituída pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que nos traz um caminho claro para chegarmos a Deus, conforme nós lemos em Hebreus 7, verso 19. Jesus, como sacerdote, tem seu sacerdócio superior ao sacerdócio iniciado por Arão, por diversos motivos. Por exemplo, os sacerdotes levíticos, aquele sacerdócio iniciado por Arão, que era um levita, eles envelheciam e morriam ao longo do tempo, enquanto o sacerdócio de Jesus continua para sempre. Lemos isso lá em Hebreus 7, 24. Outro motivo é que Jesus não precisa fazer sacrifícios pelos seus próprios pecados. E por quê? Porque ele não tem pecados. O novo concerto em Jesus, de certa forma, recupera aquele tempo anterior à lei mosaica, onde o que prevalecia mais fortemente era o espírito da lei e não a letra da lei. Nesse novo concerto, Jesus, como perfeito sumo sacerdote, atua em um tabernáculo construído por Deus, e não por homens como foi no tempo de Moisés. Esse tabernáculo é o corpo físico do crente, pois o Espírito Santo habita no crente que aceita Jesus como Salvador. O sacerdote tem como uma de suas funções a oferta de sacrifícios. Jesus, nessa qualidade, oferece-se a si mesmo em um único e perfeito sacrifício, como cordeiro que tira o pecado do mundo. O autor de Hebreus preocupa-se em demonstrar, portanto, que Jesus foi maior do que Arão e maior do que a descendência de sacerdotes dos levitas que vieram após Arão. Além de ser superior às outras figuras importantes do judaísmo, tais como superior aos profetas, aos anjos, a Moisés e aos demais heróis do Antigo Testamento. Em termos da prática do dízimo, em que o sacerdócio de Melquisedeque era diferente? Destacamos aqui 4 pontos sobre a questão da prática do dízimo pelos sacerdotes, de acordo com o comentarista Barclay. O primeiro comentário é que os levitas recebiam dízimos de seus irmãos israelitas. Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão. Melquisedeque recebeu dízimos de Abraão, apesar dele não ser membro da tribo de Levi. Melquisedeque não era da tribo de Levi. Segunda característica, Melquisedeque não era israelita e sim um estrangeiro. Ele recebe dízimo não de um israelita comum, mas de Abraão, o fundador da nação israelita. Terceira característica importante, o terceiro ponto importante. Os levitas recebiam dízimos por decreto. Melquisedeque recebia dízimos por causa do que ele era pessoalmente e não por decreto. Quarto ponto, ou quarta característica. Eles, os levitas, eram pessoas comuns sujeitos à morte. Melquisedeque viveria para sempre como protótipo e precedente da pessoa de Jesus. E como fica o dízimo para o cristão no Novo Testamento? É o que veremos no próximo quadro. Há muitos cristãos que contribuem com o dízimo, mas a maioria não é dizimista. Vimos que o novo concerto ensejou que uma pessoa que não era da tribo de Levi recebesse dízimos do patriarca Abraão. O novo concerto traz também uma perspectiva diferente para quem entrega o dízimo. Antes, isso era feito dentro do prescrito na lei, entre os filhos de Israel, entre o povo de Israel. E agora, como seria? É fato que há pessoas hoje que contribuem sistematicamente com o dízimo nas igrejas das quais participam. Mas há aqueles que nunca ou raramente contribuem, e há os que se limitam apenas a ofertas.
É possível que entre os evangélicos, que certamente detêm os maiores números de dizimistas dentre os cristãos em geral, esses números não ultrapassem 1/3 das membresias dessas igrejas evangélicas. Alguns não dão o dízimo, alegando não haver mandamento no Novo Testamento para isso. Entendem que, como o cristão não está mais subordinado às exigências da lei do Antigo Testamento, não são obrigados a dar o dízimo. Outros tantos não entendem a importância e o significado de contribuir. Alguns argumentam que 90% das passagens bíblicas sobre esse assunto encontram-se no Novo Testamento, ou melhor, no Antigo Testamento, lá atrás. E apenas 10% é que se encontram no Novo Testamento. Alegam também que nem Jesus e nem Pedro ensinaram sobre o dízimo. Esses argumentos estariam corretos? Pode não haver mandamento, mas há referências positivas sobre o tema, sobre o dízimo, no Novo Testamento. As referências positivas são de Jesus e de Paulo. Em 1 Coríntios 9,14, por exemplo, Paulo diz que os crentes devem sustentar os que vivem de pregar o Evangelho. Em Mateus 23, capítulo 23, verso 23, Jesus diz que é necessário dar o dízimo e praticar a justiça, a misericórdia e a fé. Quem não dá o dízimo, dizendo que não há mandamento para isso no Novo Testamento, não deveria ir à igreja aos domingos, dado que no Novo Testamento não há nenhum mandamento sobre ir à igreja aos domingos. Que nova perspectiva o novo concerto traz em termos do dízimo? Para analisar melhor esse assunto, é necessário respondermos inicialmente quais leis do Antigo Testamento continuam valendo no Novo Testamento. Uma forma simples de responder quais leis valem no Novo Testamento é identificar quais as leis do Antigo Testamento que são repetidas no Novo Testamento. Não matarás é uma delas. Não ter outros deuses diante de si é outra. Não adulterar é outra. Honrar o pai e a mãe é outra. Todas elas fazem parte dessa coleção. Uma outra pergunta para nos ajudar nesse tema é qual a diferença do que é regime da lei e do que é regime da graça. João, capítulo 1, verso 17, nos fala algo sobre essa diferença. Ele diz lá: porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ou seja, vemos aqui que o fator graça precisa ser considerado para nos ajudar a resolver a lei. E como isso acontece? A presença e a ação do Espírito Santo é a chave para a pessoa considerar a lei do Antigo Testamento no Novo Testamento. Isso nos leva a concluir que, hoje, o dízimo deve ser dado por gratidão a Deus pela sua graça e pela sua misericórdia, e não por conta da lei mosaica. É o Espírito Santo que leva o cristão a reconhecer suas bênçãos e sentir-se agradecido a Deus, a ponto de querer contribuir com o seu dízimo. Foi o que aconteceu com Abraão. Ele não deu o dízimo porque estava na lei, até porque, em sua época, essa lei sequer existia. A lei mosaica só veio muito tempo depois. Se você se interessa mais por esse tema do dízimo, temos um estudo completo sobre isso, publicado em 27 de agosto de 2023. O tema é Mordomia Cristã. O link do estudo pode ser encontrado em nosso site, olive.net.br/EBD. E basta você procurar pela data de 27 de agosto de 2023 e você poderá encontrar esse estudo. No próximo quadro, vemos algumas consequências práticas desse novo concerto para as pessoas que aceitam Jesus. Jesus é o nosso sumo sacerdote e cordeiro de sacrifício ao mesmo tempo. Ele é o cordeiro do sacrifício que toma o nosso lugar, trazendo-nos a salvação, se crermos em Jesus como nosso Salvador pessoal. Esse novo concerto feito com o povo de Deus, que podemos dizer um novo
Israel, um novo Israel espiritual, substitui aquele concerto do Antigo Testamento que Javé fez com Moisés e com o povo Israel histórico. O Israel espiritual a quem nós nos referimos é formado por todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador e Senhor. Você pode fazer parte desse Israel espiritual se aceitar Jesus. Nessa oportunidade, apresentamos 3 consequências para quem aceita esse novo Cordeiro, aceitando Jesus como Salvador. Primeira consequência: segurança absoluta. O crente que tem Jesus como Salvador não perde a salvação nunca. Ao contrário dos sacrifícios do Antigo Testamento, que tinham que ser repetidos, o sacrifício de Jesus é único e suficiente para nos salvar. Os crentes do Antigo Testamento ficavam devedores caso não fizessem periodicamente seus sacrifícios para expiação de seus pecados. Com o sacrifício de Jesus, porém, não mais corremos esse risco de perdermos a salvação, pois esse sacrifício, além de único, é suficiente. Segunda consequência: o sacerdócio humano, como forma de permitir o acesso a Deus, não é mais necessário. Cada crente em comunhão direta com Jesus, o sumo sacerdote, tem acesso a Deus diretamente. Com isso, podemos nos apropriar das palavras de Hebreus, lá no capítulo 4, verso 16, que diz: aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, ajuda e em momento oportuno. Graça para ajuda em momento oportuno. Os sacerdotes hoje passam a ter uma função de liderar o povo em sua vida espiritual e não mais servir de intermediário entre a pessoa e Deus. Terceira consequência: temos agora não apenas um sacerdote, mas também temos um profeta e um rei. Além de sacerdote, como temos discutido no presente estudo, Jesus também é profeta e rei. Em sua primeira vinda, ele atuou como profeta. Em sua segunda vinda, ele virá para reinar e, portanto, atuará como rei. No presente tempo, entretanto, ele atua como sacerdote. Por nós mesmos, não podemos entrar na presença de Deus, pois ele é santo e nós somos pecadores. Somente através da atuação do sumo sacerdote Jesus é que podemos ter os nossos pecados removidos, não pelos nossos méritos, mas pela misericórdia e pela graça de Deus, e com isso entrarmos em sua presença. No próximo e último quadro, chegamos à nossa conclusão. O comentarista da Bíblia, Thomas Constable, resume a superioridade do sumo sacerdócio de Jesus sobre o sacerdócio levítico a partir de 4 fatos. O primeiro fato é a dependência do sacerdócio de Jesus. Isso quer dizer que o sacerdócio de Jesus só dependia dele mesmo e não de seus ancestrais, como era o caso dos sacerdotes descendentes de Levi. O segundo fato, que mostra que o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio levítico, é que o sacerdócio de Jesus tem alcance futuro. Jesus vive para sempre e nunca morre. Terceiro fato, o sacerdócio de Jesus tem um sacerdote sem pecados. Jesus é um sacerdote que não possui pecados e, por isso, nunca precisou oferecer sacrifícios por si mesmo. O quarto fato é que o sacrifício desse sacerdote Jesus não precisa ser repetido. Jesus ofereceu um sacrifício perfeito e adequado que não precisa ser repetido como ocorria nos sacrifícios do Antigo Testamento. Dadas essas características, por que alguém procuraria outro sacerdócio? Em vista da ordem superior do sacerdócio da ordem prefigurada por Melquisedeque e que Jesus cumpriu, por que alguém iria querer voltar à antiga ordem aarônica, a ordem de Arão, dos levitas, como os leitores originais de Hebreus estavam pretendendo fazer?
A pessoa de nosso sumo sacerdote é superior. A ordem do seu sacerdócio é também superior. Cristo é completamente adequado em sua pessoa e preeminente em sua ordem. Devemos adorar sua pessoa e confiar em sua intercessão em vista de sua posição. E não devemos abandoná-lo trocando-o por outro suposto caminho de salvação. Há quem diga que um dos temas mais distintos da teologia de Hebreus é a mudança do velho para o novo, em termos de um novo trato de Deus com a humanidade. Em Jesus Cristo ocorreu uma mudança decisiva na história da salvação. O que era provisório e ineficaz, o sistema sacrificial do Antigo Testamento, foi substituído pela salvação final e completa através do Messias Jesus. Uma mudança, aliás, importante, ela foi antecipada pelo próprio Antigo Testamento. Finalizando, podemos afirmar que o sacerdócio de Jesus é superior a todos os demais porque suas funções de sacerdote são desempenhadas no céu e não em templos físicos construídos por pessoas. Ele é o Deus eterno. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos perdoa, nos dando certeza da salvação eterna, nos assegurando vitórias em nossa vida cristã. Se você que nos acompanha ainda não aceitou Jesus como Salvador, não gostaria de aceitá-lo agora? Se esse for o seu caso, deixe uma mensagem sobre sua decisão nos comentários desse estudo para que possamos orar por você. Ficamos hoje por aqui. Se você gostou do estudo, fale dele para os seus amigos, mande o link para que eles possam também compartilhar desse estudo e da nossa série sobre o livro de Hebreus. No próximo quadro você vê o panorama dessa série de estudos que estamos realizando. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!